Olá a todos, meu nome é Vinícius de Sante, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais da Unesp de Presidente Prudente e hoje vou apresentar meu trabalho intitulado Incorporação de pó de tônio na produção de pavers, análise do desempenho físico e sustentável. Então, inicialmente, precisamos entender o que são os pavers, onde o nome correto deles seria bloco de concreto tertravado, que são produzidos através de cimento, agregados, seria areia e brita, e água, em proporções de massa previamente estabelecidas. Vão possuir grande diversidade de formatos e cores e são assentados sobre uma camada de areia e travados entre si por contenção lateral. Suas dimensões devem ter no máximo 250 mm de comprimento, uma largura mínima de 97 mm e espessura mínima de 60 mm, mas que pode variar em múltiplos de 20 mm. Isso porque, quando estamos trabalhando com pavimento de tráfego leve, esse paver deve ter no mínimo 6 cm de espessura. Em casos de tráfego de veículos comerciais, 8 cm de espessura, e em casos especiais, a espessura deve ser de 10 cm. A norma brasileira que vai tratar sobre esse material é a NBR 9781 de 2013, onde ela exige que 2 ensaios sejam executados para aceitação das peças. É o caso do ensaio de resistência à compressão e também da absorção de água. No caso da resistência à compressão, ela exige que o meu paver, no caso de tráfego de pedestre, veículos leves e tal, tenha uma resistência mínima de 35 MPa aos 28 dias, e para casos especiais, ele deve ter uma resistência mínima de 50 MPa aos 28 dias. Já no caso de absorção de água, não é aceito nenhum valor médio menor ou igual, maior ou igual a 6%, e também não é aceito nenhum valor individual maior do que 7%. Sobre o resíduo que estamos trabalhando, é o pó de toner, e a escolha dele foi devido a que mais de 1,1 bilhão de cartuchos são vendidos todos os anos, dos quais 500 milhões acabam sendo descartados em aterros ao redor do mundo. E estes cartuchos descartados, aproximadamente 10% do pó de toner original ainda resta como forma de resíduo, cerca de 25 gramas. Tá? E esse resíduo restante ele é constituído de partículas extremamente finas, com menos de 10 micrômetros de diâmetro, que acabam causando a poluição do meio ambiente quando descartados em aterros. Isso porque, na sua composição, há componentes como negro de fumo, dióxido de titânio, que são classificados como possivelmente cancerígenos. Uma vez que entendemos essa parte introdutória, vamos falar sobre a metodologia. Os materiais utilizados foram o cimento CP5 de alta resistência inicial. E a escolha dele é justamente porque precisamos ter uma alta resistência nos primeiros dias de cura para que pudesse ser feita a desforma do meu material. Também foi utilizada areia média, brita zero e também os resíduos de pó de tônio e água. Então, a fabricação. Os blocos foram fabricados na empresa Lages Horizonte, na cidade de Álvares Machado, no estado de São Paulo. Foi escolhido o traço 1 de cimento, 2 de areia e 3 de brita, onde sempre substituímos a areia por resíduos de pó de tônio. E essa variação de substituição foi de 0, 3 e 5% de pó de tônio. Foram feitos 30 blocos para cada um desses traços estabelecidos. E a medida dos blocos foi de 20 cm de comprimento, 10 de largura e 6 cm de espessura. O processo de cura foi realizado variando de 7 a 90 dias, vai depender muito aí do ensaio que estamos realizando, como veremos nos resultados. E foi realizado o ensaio de resistência à compressão mecânica e absorção de água nos meus blocos. Então, vamos falar um pouquinho dos resultados obtidos. Iniciando pela fluorescência de raio-x, onde foi realizado esse ensaio nos meus materiais, cimento, areia, brita zero e também nos resíduos de pó de tônio, executados no Laboratório de Caracterização e Gestão de Resíduos Sólidos, no campus da Universidade Estadual Paulista, em Presidente Prudente. Como podemos ver, o pó de tônio é composto majoritariamente de óxido de ferro, quase aí 82%. Já o cimento, ele também tem em sua maior parte de composição óxido de cálcio, quase 68%, o que já era esperado devido ao clinker e tudo mais. Já a areia e a brita são compostos, em sua maioria, por dióxido de silício. Aqui estão as imagens dos pavers produzidos. Podemos verificar que conforme eu vou adicionando o meu resíduo de pó de tônio, a sua coloração vai se alterando, ficando cada vez mais escuro. Aqui está uma imagem dos meus traços controles produzidos. E aqui mais uma imagem por outro ângulo. Então, o primeiro ensaio exigido por norma foi a absorção de água, que foi feito seguindo as orientações da NBR 9781, onde foi executado para
21 e 28 dias de cura e usou-se 3 blocos de cada traço para o ensaio. O ensaio foi realizado da seguinte forma: esses blocos foram saturados em água durante 24 horas, depois se obteve sua massa saturada, em seguida eles foram colocados em estufa por mais 24 horas e obteve-se a sua massa seca. Então os valores foram colocados nessa fórmula, onde a massa saturada menos a massa seca dividido pela massa seca vezes 100, obtém-se a absorção de água em porcentagem. Como podemos ver aqui nos resultados, todos os blocos de 21 para 28 dias diminuíram a sua absorção de água. Todos eles também ficaram abaixo do máximo estabelecido pela NBR 9781, ou seja, ficaram com menos de 6% de absorção. E entre todos os blocos produzidos, o 3% foi o que apresentou os melhores resultados, como para 28 dias, com 4,7% de absorção de água. Já no caso de resistência à compressão, foi realizado para 7, 14, 28 e 90 dias de cura. Esses blocos foram feitos 6 para cada traço. Esses blocos foram saturados em água a 23 graus Celsius por 24 horas. E após esse período, eles foram submetidos a uma carga uniforme de 550 newtons por segundo. O ensaio foi realizado no Laboratório de Materiais de Construção na Toledo Prudente, Centro Universitário. E a resistência à compressão em MPa foi obtida dividindo-se a carga de ruptura, em newtons, pela área em milímetros quadrados, e multiplicou-se o resultado pelo fator P, em função da altura da peça, que nesse caso, por estarmos trabalhando com blocos de 6 centímetros, multiplicou-se por 0,95. Como podemos ver nos resultados, os meus blocos eles vão aumentando sua resistência conforme vão se passando as semanas, os meus períodos de cura. Mas o que mais importa para nós é os 28 dias, que é o que a norma exige, que se tenha no mínimo 35 MPa. Como podemos ver, o bloco controle teve 39,87 MPa, ou seja, é aceito. O bloco 3% teve 37,98 MPa, então também seria aceito. Mas o bloco com 5% de pod toner teve apenas 25,89 MPa, ou seja, praticamente 10 MPa menos do mínimo exigido por norma, então não poderia ser comercializado. Para 90 dias, vemos que a minha resistência aumenta, né? Com 0% chega a 40%, com 3% chega a 38 MPa, e o interessante é que com 5% ele chega a 32 MPa, ou seja, tem uma evolução maior até do que os meus dois outros traços, mas ainda assim fica abaixo dos 35 MPa exigido. O que pode levar a uma discussão de que talvez com maior tempo ainda de cura, esse bloco conseguisse chegar aos 35 MPa de resistência. Contudo, precisa ver na prática, pois, comercialmente falando, um bloco onde você precisa esperar muito tempo para poder comercializar não seria uma opção tão viável assim financeiramente. Então, para concluir, com base nos resultados obtidos, observe-se que o uso de resíduos de pod toner na fabricação dos papers vai apresentar sim essa viabilidade técnica, desde que em proporções adequadas, que para nós foi o 3%. Isso porque o bloco com 3% apresentou resistência média de 37,98 MPa aos 28 dias, semelhante ao traço controle, enquanto o traço restante não conseguiu atingir a resistência mínima de 35 MPa. Para a absorção de água, todos os blocos foram aprovados e, portanto, a utilização de resíduos de pod toner pode vir a ser uma opção viável para a produção de pavers, promovendo sustentabilidade na construção civil. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigado.